Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem desta semana e olha onde é que a gente veio. Na Consolação Misericordiosa, mostrando aí a imagem de Nossa Senhora, só para exemplificar o que é que a gente vai falar para você hoje. Estamos vivenciando aí o finzinho da Quaresma, início da Semana Santa, e muita gente fala de jovens que vivem jogando. A gente já trouxe vários temas diversos sobre saúde pública, sobre esporte, mas hoje a gente vai trazer o exemplo de uma galera que resolveu seguir o caminho da fé. A gente vai conversar com noviços e também postulantes, que são pessoas que pretendem entrar na vida religiosa, seguir a vida religiosa, mas também outros jovens que não são religiosos, mas que vivenciam a fé católica dentro de todos os preceitos que é colocado. Então a gente veio mostrar um outro lado da juventude que é pouco falado. Mas para exemplificar melhor o tema de hoje, a gente vai ouvir agora um padre que vai explicar direitinho o que é Quaresma e Semana Santa. Vamos ver. Olá, telespectadores da TV Câmara, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse tempo forte da Igreja Católica, que é o tempo da Quaresma, em vista da preparação para a Semana Santa. Quaresma, tempo de conversão, um período que a Igreja chama o Grande Retiro do cristão católico, 40 dias, começou na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. E no domingo de Ramos, essa celebração que é a grande abertura para a chamada a Semana Maior, que é a Semana Santa, onde teremos as celebrações em vista da base da fé católica e da fé cristã. Paixão, ou seja, o sofrimento, morte e ressurreição do nosso Senhor. É o momento de rever toda a nossa caminhada de fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa base de fé e é a partir dela que toda a nossa fé ela é respondida. Então, você que vai viver a Semana Santa, desejo a você uma abençoada Semana Santa, vivendo cada momento. O domingo de Ramos, a quinta-feira, a ceia do Senhor, sexta-feira da Paixão, que é o momento em que nós mergulhamos na morte de Cristo para podermos com Ele ressuscitar no sábado santo, sábado da Aleluia, vigília pascal. Então, desejo a você uma feliz e santa Páscoa. Bem, a gente já está aqui com essa juventude que vai compartilhar um pouquinho para a gente de que maneira eles vivenciam esse período dentro da fé católica. Vou começar porque já está com o microfone na mão, Sebastião Júnior, bem-vindo ao Câmara Jovem. Explica um pouco para a gente, você está aqui na comunidade, mas não necessariamente significa que você vai ser padre ou que vai seguir, mas você quer vivenciar de uma maneira mais intensa a fé católica, é isso? Isso, viver a fé católica, ela é uma vivência que ela é para qualquer pessoa. Nós, como jovens, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai nadar contra a maré, né? Como diz a história. O mundo ele vem cheio de tentações, vem cheio de propostas, assim como no início da Quaresma, o primeiro evangelho ali da quarta-feira de cinzas, que fala da tentação de Jesus, né? Jesus foi tentado pelo demônio, e essa consciência de que nós seremos também tentados, não só na Quaresma, mas a vivência, a decisão por viver a fé cristã, ela vai exigir de nós esse compromisso de lutar contra essas tentações, né? Lutar contra o mal. E daí entram os nossos propósitos quaresmais, né? Que são intensificados nesse tempo quaresmal, né? O propósito do jejum, que é a base, né? Os três propósitos que são a base da Quaresma, que é o jejum, a esmola e a oração, né? O jejum que nos faz olhar para nós mesmos e viver e ver que a nossa vida ela não deve ser pautada na carne, mas sim no espírito, né? Então o jejum ele serve para nos ajudar a ter uma vida espiritual, a fugir dos prazeres da carne e ter uma vida espiritual. A esmola que é um belo sentido, né? Onde a gente vai se doar pelo próximo, né? Será a nossa forma de ação para com o próximo, a esmola. E a oração, que é o nosso contato com Deus, né? Onde a gente se reserva mais, onde a gente se resguarda e entra nessa intimidade com Deus para conseguir viver o que a Quaresma nos pede. Não só o tempo da Quaresma, né? Mas a vivência cristã, a vivência religiosa, ela é para ser vivida a vida toda. O tempo quaresmal é um tempo que a gente aproveita para intensificar e nos fortalecer, né? Então é nessa caminhada que a gente vai se fortalecendo em Deus. Existem algumas pessoas que colocam sempre que tem que ter uma motivação.
eu passei por tal situação e me aproximou mais de Deus e por isso eu busquei. Você passou por uma vivência desse tipo ou foi algo que você realmente quis do seu coração? Não, eu desde muito cedo eu sempre fui acostumado na fé católica, né? Eu cresci dentro da fé católica. Então, eu costumo dizer que é um processo de conversão contínuo, né? Para encontrar com Deus. A cada dia, a gente, em alguns elementos da nossa vida, a gente vai se aproximando, a gente vai se curando, a gente vai, a cada instante, se aperfeiçoando nessa vivência com Deus. Eu não considero que eu tive um momento assim que marcou e diz, a partir daqui eu passei... Não, eu acredito que a cada dia eu vou buscando melhorar em algum ponto. A cada dia eu vou tentando ser um homem melhor, né? Buscando essa santidade no cotidiano, na vivência do dia a dia. Não só dentro da igreja, eu costumo sempre dizer com os meus amigos, né, que viver o propósito de fé e de santidade aqui dentro da igreja é relativamente fácil. Agora, quando a gente chega lá fora, é onde a gente tem que ser realmente esse verdadeiro testemunho, né? Exatamente onde eu falava, né, que a gente vai nadar contra a maré, onde o mundo vai realmente nos pegar nas tentações. Aí é que a gente realmente tem que ser firme e fazer esse processo de conversão diário, no trabalho, nos relacionamentos, em casa. Perfeito. Agora eu quero conversar um pouquinho com o Leonardo. Leonardo, noviço. Poderia explicar para a gente o porquê de ser noviço? Primeiramente, corresponder a um chamado de Deus, ele é sempre uma resposta que Deus faz um chamado e nós, pela nossa liberdade, damos um passo também nessa direção. Ser consagrado de vida, ser noviço, é também buscar na vocação específica que Deus me chama e chama a cada membro da comunidade de vida, encontrar um sentido, encontrar um propósito para corresponder a tudo aquilo que Deus reservou na sua infinitude para nossas vidas. Em algum momento você sentiu aquela vontade de não continuar, de deixar, de vivenciar outras experiências, ou já vivenciou outras experiências e aqui foi onde você se encontrou de verdade? O processo da descoberta vocacional, ele é um processo muito particular e muito único. Cada vocação ela é muito única diante de Deus. Então não existem padrões. Cada vocação ela passa por um processo de chamado, um processo de descoberta. E quando a gente sente que a vocação ela encontra, a gente sente que está criando raízes e sente que aquele realmente é o lugar onde Deus nos plantou e aquele é o nosso lugar. E verdadeiramente eu posso dizer que eu sinto que Deus me plantou no lugar onde é a vontade dele, por essa correspondência que ele me traz. É uma resposta que só a pessoa mesmo que vai conseguir sentir, não é? Isso, é muito pessoal. Ela já estava aqui balançando a cabeça, que eu também não vi isso. Então, para a gente continuar, conversar um pouquinho com... Ayla, não é isso? Isso, Ayla, perfeito. Ayla, fala pra gente, no caso, você vivencia a fé de uma maneira mais particular, claro, mas também não necessariamente vocacionado para mais na frente se tornar freira ou algo assim, mas é possível vivenciar uma doação e trazer também outras pessoas através dos exemplos, da vivência, para mostrar que dá sim para ir lá fora, conversa, se diverte com os amigos, vem, leva eles para a oração, enfim, esse misto que a juventude conhece bem, não é? Essa dinamicidade. Isso, então, eu como serva consagrada da comunidade, a gente busca viver essa fé, como o Juninho bem falou, a gente busca levar essa fé para o nosso dia a dia, né? Para o trabalho, para a faculdade. A gente tenta resgatar com os nossos exemplos, né? A gente tenta resgatar outras pessoas, porque o nosso exemplo é o que arrasta, né? Outros jovens para poder também conhecer e saber, e ter esse desejo também de vivenciar a vida em oração, né? Em oração. Tem sim como conciliar a vida no mundo, né, como a gente chama, e dentro da igreja, né, mas vivendo aquilo que a igreja nos prega e nos chama a viver. Você recebe muitas críticas? Sim, recebo demais. E como é que é isso? Como é que lida com isso? Muitas vezes a gente silencia, né, porque nem todas as vezes vale a pena a gente estar falando, mas assim, com o passar do tempo, com a convivência, as pessoas vão vendo que aquilo realmente é uma verdadeira conversão, né? Que a gente tem que
cada dia mostrar, pelos nossos exemplos mesmo, como é que é a vivência. Não é aquela coisa, é santinha, só quer viver em oração, essas coisas e tal. Baratinha de igreja. Baratinha de igreja. Eu já ouvi muito isso. A gente escuta. Mas muitas coisas a gente releva e outras coisas a gente tenta cada dia mais viver o nosso propósito, né? Dentro desse período da quaresma, Júnior colocou essa questão de que vivenciam 3 pontos dentro da igreja. A oração, o jejum e também a doação. Dentro desses pontos, você escolheu fazer algum jejum, fazer algum momento para você realmente se voltar para a oração e usar esse método como uma maneira de aprofundar mais? Isso, dia a dia a gente já tenta viver, né, essa questão do jejum, para mortificar mais a nossa carne, mas na quaresma é o tempo que a gente se reúne com toda a igreja para vivenciar esse jejum mais intenso, né? Na oração, aquilo que a gente vê que está falhando um pouco na nossa caminhada, né, do dia a dia, na quaresma a gente busca mais viver isso mais intensamente, né? Se junta, na verdade, ao sofrimento de Cristo, né? Tudo aquilo que ele passou, não tem como a gente dizer que nós somos filhos de Jesus, né? Fazemos parte do corpo dele e não vivenciar cada sofrimento, tudo aquilo que ele passou na quaresma, né? No período de quaresma. Perfeito. Vou conversar agora com a postulante Flávia, para a gente entender o que é postulante. Bem, assim como na vida mundana, para assim dizer, porque na igreja nós temos as vocações, né? E existe a vocação matrimonial, que tem todo aquele processo, né? De conhecer, de namorar, de noivar e de casar. Quem segue, né? Quem segue essa linha. Mas na vida religiosa, a vida consagrada a Deus, nós também passamos por esse processo, só que de uma maneira diferente, mas que com um sentido, assim, vamos dizer, para ficar mais fácil de ser compreensível, né? Para as pessoas externas. O postulantado, ele é como uma fase de namoro, na qual eu estou trabalhando dentro de mim esse conhecer, esse me abrir mais a conhecer o que futuramente eu desejo que seja meu esposo, que é Cristo, né? Então, assim como o noviço Léo, né, ele, vamos dizer assim, ele já noivou, né? Eu estou nesse processo de conhecer a Deus e também me conhecer, porque é importante em qualquer tipo de relacionamento, o casal ele precisa não só um conhecer o outro, mas também se conhecer, né? Para também saber como trabalhar isso. Então, na minha fase, eu vivo esse processo de conhecer mais a Deus, de me conhecer e de confirmar cada dia esse chamado que ele, no meu coração, suscitou. Leonardo colocou essa questão de que cada pessoa tem sua individualidade, sua particularidade nesse chamado que sente. Você teve também essa particularidade ou teve uma vivência ali que acabou influenciando? Não, é assim, realmente, cada um tem o seu chamado diferente, em uma fase específica da vida, uns mais cedo, outros mais tarde. Eu comecei muito cedo, minha família não, na totalidade, não era cristã, vivia essa fé católica, mas muito cedo o Senhor ele já me convidava a buscar mais. Então, assim, desde pequena, a paróquia era próxima da minha casa, então eu ia sozinha, eu me inscrevi em tudo que tinha da paróquia, coroinha, catequese, eu só levava para minha mãe assinar, e ela ia para as reuniões, mas tudo o Senhor mesmo, ele foi me dando, vamos dizer assim, uma maturidade que o Espírito Santo foi me ensinando a viver, né? Ele mesmo foi trabalhando, dando muitos livramentos para que eu conseguisse ser fiel e me preservasse para que eu vivesse realmente esse chamado. Então, logo, de muito cedo, eu tinha essa alegria de estar mais próxima da igreja e de ser igreja, na qual Jesus, na verdade, ele estava me atraindo através da igreja, né? Então, assim, quando eu descobri a comunidade também, esse chamado mais para a vida religiosa, porque até então eu nem sabia que existia isso, mas quando eu descobri, aí foi quando eu fui trabalhando isso do chamado de ser totalmente de Deus, né? Então, foi dando sentido a todo aquele desejo que eu tinha desde pequena, de estar sempre dentro da igreja, né? Entendi. E faz quanto tempo já que está aqui na comunidade? Na comunidade, no total, faz 6 anos. É daqui de João Pessoa? Sou. Uhum.
E, assim, na comunidade faz 6 anos, mas para entrar, eu entrei para morar faz 2 anos. 2 anos. Aí, no caso, vivencia aqui mesmo, aqui é como se fosse a Isso. sua casa já. Isso, eu já moro aqui com as irmãs, eu já convivo com elas, né? Cada uma na sua fase, no seu processo de formação, mas eu já vivo essa comunhão junto com a comunidade de vida, que são esses que vivem a vida consagrada, né? Perfeito. Por Flávia. inteiro. Certo. Eu queria ver, Léo, você tá onde? Porque você tem um sotaquezinho diferente. É daqui de João Pessoa? Não, eu sou de Brasília, assim também como a Flávia, a gente faz esse processo de acompanhamento inicial, depois a gente vem morar. Eu vim morar na comunidade há 5 anos. Hoje eu resido na outra casa, que é a casa masculina da nossa comunidade, que a gente também assume outras missões específicas. Hoje nós estamos, a parte masculina, tanto numa associação, no trabalho social em Mangabeira, como também no lar de idosos, no Cristo. Porque além da questão da oração, do jejum, da penitência, o que a gente vem conversando aqui, tem também uma questão da doação, do serviço, um serviço social que é voltado também, né? Isso, e o trabalho social ele vai abrindo portas para o nosso chamado criar sentidos em ajudar também a vida das pessoas. De o chamado, assim como na quaresma, a gente aprender a sair de si mesmo para ir ao encontro daquele que precisa. Tanto emocionalmente, espiritualmente, quanto muitas vezes uma assistência material, como a gente faz alguns trabalhos sociais. Perfeito. Eu quero voltar a falar com o Júnior de novo. Júnior, você vivencia aqui a comunidade, tem experiência, soube que você é músico também, né? Faz parte do Ministério de Música daqui, mas seus amigos vão no fim de semana na praia. E aí? Não tem problema nenhum ir na praia, não tem problema nenhum ir no cinema, não tem problema nenhum sair com os amigos. O grande sentido é aquele propósito que está dentro do nosso coração, é o propósito de santidade. Eu gosto muito de uma reflexão, de um pensamento, que é assim, tudo que você vai fazer, imagina que Jesus está do teu lado. Então, vamos para a praia, leva Jesus do lado. Então, não precisa fazer nada de absurdo, é fugir do pecado. E eu posso ir para a praia de uma forma saudável. Comer meu negocinho lá na praia, tomar meu suquinho, tomar meu banho de mar. Isso não quer dizer que eu vou estar entrando numa vida de pecado. Então, eu acho que ter essa consciência de que Jesus está sempre conosco, nos dá mais é mais fácil você fugir do pecado, quando você pensa dessa forma. Então, é manter o propósito de santidade e viver a juventude, viver a alegria da juventude, no relacionamento, no namoro, em cada fase, e seguir a vida com esse propósito de santidade. Que a bênção de Deus vai estar ali conosco quando a gente resolve fazer a vontade dele e agradar ao Senhor, no estado que nós fomos chamados. Perfeito. Ayla, é assim? Ayla, perdão. Ayla é assim para... Quando as amigas, vamos sair, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Vai, numa boa, é a juventude, faz parte. Isso mesmo, a gente vai. E lembra sempre de um pensamento, uma frase bíblica que diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é isso? Então isso limita muito a nossa questão de saber que tudo você pode usar o seu livre-arbítrio, mas você tem que saber dosar cada coisa, saber aquilo que convém a um cristão e aquilo que não convém. Perfeito. Gente, só tenho a agradecer a vocês que disponibilizaram um tempo para vir conversar conosco, falar um pouquinho sobre essa juventude que tem esse lado de fé, que tem esse lado cristão, que é uma das vertentes, das possibilidades que a juventude tem de estar de encontro com Deus. Então, obrigada e Deus abençoe, né? Semana Santa. E espero que vocês continuem não só nesse serviço de exemplo, mas também ajudando, né? Como o Leonardo bem frisou. E assim a gente vai finalizando o programa hoje. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, outro tema bem bacana para você. Não perde, tá? Não esquece, as nossas redes sociais estão aí. Instagram, Facebook, @Câmara Municipal JP. YouTube, para rever esse e qualquer um dos outros programas nossos, TV Câmara JP. Até semana que vem!
Technology.